Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, falando principalmente a respeito do segundo final de semana do filme Adão Negro. Então, vamos lá! Então pessoal, no final de semana passado eu fui bastante otimista com relação ao filme do Adão Negro, principalmente porque ele ficou acima das expectativas, considerando que as expectativas já não eram tão altas assim. O filme conseguiu uma abertura na casa dos 67 milhões de dólares, que ficou, como eu falei, acima das expectativas, mas não foi uma abertura sensacional dentro desse universo da DC, né, que já lançou aí um total de 11 filmes a essa altura. Eu mostrei aqui pra vocês vários números e eu falei que dependeria muito do segundo final de semana pra gente saber se o filme vai ser lucrativo ou não pra Warner, e depende também de alguns outros fatores que eu vou citar pra vocês, principalmente a abertura do filme na China, que vai chegar dia 11 de novembro, então o filme, diferente de muitos filmes da Marvel recentemente, conseguiu, né, confirmar uma data de abertura na China que vai ser no dia 11 de novembro. Né? Isso provavelmente por causa da grande popularidade do Dwayne The Rock Johnson por lá, então vai ser muito difícil a gente fazer uma análise mais precisa desse filme até que a gente veja os números chineses. Mas de qualquer forma, vamos falar a respeito do segundo final de semana do filme, onde o Adão Negro teve uma queda de 58,7%, então uma queda de praticamente 59%, relativamente acentuada, considerando que o filme não teve uma abertura gigantesca, acima de 100 milhões de dólares, como outros filmes que costumam ter essas quedas aí na casa dos 60%, e o filme fez mais 27,7 milhões de dólares, chegando a um total de 111 milhões de dólares em território americano. Não é um segundo final de semana terrível, como outros que a gente viu aí, o segundo final de semana de Halloween Ends, que teve uma queda de 80%, ou até outros filmes de super-herói, que a gente já viu por aí com quedas maiores. Thor, Amor e Trovão, esse ano mesmo, teve uma queda bem mais acentuada, mas eu vou mostrar isso pra vocês no decorrer do vídeo. Então 111 milhões não é um resultado sensacional depois de 2 finais de semana, ainda mais considerando que vários filmes deste universo da DC conseguiram fazer isso já no seu primeiro final de semana. Eu esperava uma queda na casa dos 45, 50%, considerando que a estreia foi competente, mas não foi nada de outro planeta. Então eu achei que a queda fosse ser um pouquinho menor, mas ficou na casa dos 58,7%. E eu mostrei no final de semana passado pra vocês esse quadro aqui mostrando as maiores aberturas do ano de 2022. Então a gente tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com 187, Jurassic World 145, Thor 144, Batman 134, descendo até chegar no Adão Negro com 67 milhões. E eu decidi atualizar esse mesmo gráfico mostrando o segundo final de semana de todos esses 8 filmes. E o Adão Negro continua na 8ª posição, só que alguns filmes tiveram performances melhores no segundo final de semana e outros tiveram performances piores, né, como por exemplo Thor, Amor e Trovão, só que vale a gente lembrar que o Thor, Amor e Trovão teve uma abertura muito maior do que a abertura do Adão Negro, então mesmo tendo uma queda muito mais acentuada, o filme do Thor, Amor e Trovão fez 46 milhões, enquanto o Adão Negro fez 27, e eu coloquei bem no cantinho, né, dos pôsteres ali pra vocês darem uma olhada, o percentual de queda do primeiro pro segundo final de semana de cada um desses filmes. Então a gente vê, Doutor Estranho teve uma queda de 67%, uma queda realmente muito acentuada, só que o filme teve uma abertura gigantesca, né, a maior abertura do ano. Então é mais previsível, né, uma queda tão acentuada assim. O Adão Negro, por exemplo, teve uma queda bem parecida com a de Jurassic World Dominion, que foi um filme que teve uma queda bastante acentuada, né, ele conseguiu bater a marca de 1 bilhão de dólares, mas isso porque a franquia do Jurassic World é muito grande e não porque esse filme teve uma excelente performance. Outros filmes que tiveram quedas acima, né, da queda de Adão Negro foram Thor, Amor e Trovão e o Sonic. O Sonic teve uma queda bem parecida também, né, com a queda do Adão Negro, só que o Sonic teve um orçamento muito menor. E os filmes que tiveram quedas bem abaixo, né, dessa queda do Adão Negro foram o Batman, que caiu 50%, o Top Gun Maverick, que caiu 28%, e o filme continuou tendo quedas muito pequenas, até chegar próximo da marca de 1,5 bilhão de dólares, e finalmente o filme dos Minions, A Origem de Gru, caiu 56%, então também uma queda aproximada, né, com essa queda do Adão Negro. E eu decidi colocar aqui também para vocês darem uma olhada
o orçamento de cada um desses filmes, porque foi uma discussão que surgiu nos comentários do vídeo anterior, né? Muitas pessoas falaram, pô, mas o orçamento do Adão Negro foi muito alto, e eu concordo, eu comparei o filme com Shazam, né? O filme teve uma queda semelhante à queda do Shazam, da primeira para a segunda semana, teve uma abertura semelhante também, só que o filme do Shazam custou 100 milhões de dólares, enquanto o filme do Adão Negro custou 200 milhões, então eles dobraram o orçamento de um filme pro outro, né? Vamos dizer assim, só que a bilheteria não dobrou, né? A gente teve uma abertura semelhante e o segundo final de semana também foi relativamente semelhante, como eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos dar uma olhada no orçamento, né, desses 8 filmes que tiveram as maiores aberturas de 2022. A gente tem Doutor Estranho com orçamento de 200 milhões, então o orçamento do Doutor Estranho é igual ao orçamento do Adão Negro. A gente tem Jurassic World Domínio com orçamento de 165 milhões, o orçamento de Thor com 250 milhões, então o filme do Thor realmente passou dos limites aí no orçamento. O Batman, 200 milhões. O Top Gun Maverick, 170 milhões, que é um orçamento bem acentuado, né, pro filme do Top Gun Maverick, só que o filme surpreendeu todas as expectativas e conseguiu explodir a boca do balão. E eu digo que é um valor acentuado, né, de orçamento, porque não era certeza absoluta que esse filme conseguiria atrair público, né, porque muitas vezes sequências que demoram muito pra sair não conseguem trazer o público de volta, existem vários exemplos disso, então foi um risco da Paramount, que eles estão de parabéns por ter tomado. E aí os Minions, sempre com orçamento mínimo e com resultados absurdos, né? O filme custou 80 milhões de dólares e já tá chegando em 950 milhões, então mais uma vez a Universal tá de parabéns. Eu não gosto nem um pouco dos Minions, mas não dá pra negar que eles são um fenômeno. E depois a gente tem o filme do Sonic com 90 milhões de dólares e finalmente o Adão Negro com 200 milhões. Então como tá o resultado do Adão Negro até agora, né? Ele tá com 111 milhões de dólares nos Estados Unidos e 250 milhões de dólares no mundo inteiro, somando os Estados Unidos e somando o restante do mundo. Então o filme ainda tá bem distante de se pagar. O filme custou 200 milhões, então ele tem que fazer na casa dos 500 milhões ou no mínimo uns 450 para poder dizer que foi lucrativo. Só que o filme ainda não estreou em território chinês, né? Então não dá pra gente saber exatamente, só que o filme teve uma queda mais acentuada do que deveria, pelo menos na minha opinião, né? Não só em território americano, como ao redor do mundo inteiro, a queda foi acentuada do final de semana passado para esse. Mas, como eu falei, vai ser muito difícil a gente cravar alguma coisa, né, antes que esse filme estreie na China. Ele pode vir a fazer aí 100 milhões de dólares, 150, 200 milhões de dólares, não dá pra gente ter muita ideia. E eu fiz uma mudança aqui, como vocês podem ver no quadro, né, eu coloquei bem pequenininho lá no final, eu não quis que chamasse tanto atenção, mas eu coloquei o orçamento pra funcionar também como um lembrete pra mim, porque eu fiz até uma confusão aí no último final de semana, eu achei que o filme Sorria custava 40 milhões de dólares, eu não sei porquê na minha cabeça, só que o filme custou somente 17, então eu fiz uma confusão e decidi colocar no quadro, não só para vocês terem acesso mais fácil ao orçamento desses filmes, como também para mim, né, enquanto eu estiver falando aqui no vídeo, eu tenho acesso mais fácil a esses orçamentos. Então a gente tem aqui, né, como vocês podem ver, bem pequenininho lá embaixo, abaixo da Warner Brothers, orçamento 200 milhões de dólares e a bilheteria total de 250. Então, como eu falei, esse filme ainda precisa praticamente dobrar o que ele fez até agora, o que não aconteceria se o filme não tivesse outros países ainda para estrear. E eu coloquei aqui também para vocês darem uma olhada o segundo final de semana dos últimos 5 filmes da DC. Então a gente tem o segundo final de semana de Aquaman, muito maior, né? Fez praticamente o dobro do que o segundo final de semana do filme do Adão Negro, né? Fez 52 milhões, caindo 23%. Depois a gente tem o filme do Shazam, com 24 milhões, com uma queda de 54%. Então, o segundo final de semana do Shazam foi bem próximo do segundo final de semana de Adão Negro, considerando que o orçamento foi metade. Depois o filme da Arlequina, 17 milhões de dólares, com uma queda de 48%, né? O filme Aves de Rapina. Depois, Mulher Maravilha 1984, teve uma queda de 67%, merecida, né? Porque o filme, pra mim, é terrível. O filme fez 5 milhões de dólares. E, finalmente, o Esquadrão Suicida teve uma queda de 71%, que não foi merecida, né? Porque, pra mim, o filme é ótimo. E o filme fez 7 milhões de dólares no seu segundo final de semana. E aí, na segunda posição, ficou o filme Ticket to Paradise, que é um filme do George Clooney com a Julia Roberts, né? O filme fez mais 10 milhões de dólares, teve uma queda pequena de 39,4%. E o filme tá tendo uma performance
performance muito melhor fora dos Estados Unidos, principalmente por causa dessas duas grandes estrelas, e chega a 119 milhões de dólares, praticamente 120 milhões de dólares. Só que, como vocês podem ver aqui, é um filme que teve um orçamento bastante acentuado, um orçamento de 60 milhões de dólares para uma comédia romântica, né? Não é um orçamento tão baixo assim, então esse filme ainda tem que adicionar mais um pouco de dinheiro para se tornar lucrativo para Universal. E aqui na terceira posição eu queria citar outro ponto que eu falei. Eu disse no final de semana passado, tudo bem, eu fiz uma confusão ali com o orçamento de Sorria, eu nem me lembro muito bem o que eu falei, eu só vi alguns comentários falando a respeito disso. E Sorria custou 17 milhões de dólares. Eu disse que o filme custou caro para um filme de terror, porque como eu falei, eu tava na minha cabeça que ele tinha custado 40, mas mesmo assim 17 milhões de dólares não é um valor barato para um filme de terror, porque muitos filmes de terror custam abaixo de 5 milhões, abaixo de 10 milhões, como é o caso desse filme aqui, A Luz do Demônio, né, ou Pray for the Devil, que custou 1,8 milhão de dólares. Então foi um filme que foi feito pela Lionsgate com um orçamento muito enxuto. Então, como eu falei, né, o filme Sorria pode não ter um orçamento de 40, mas também não tem um orçamento tão baixo assim. Só corrigindo, né, o que eu falei no final de semana passado, mas o filme pode ser considerado até um risco, né, para um filme de terror que com certeza se pagou também, mais ou menos como eu citei o Top Gun Maverick. E o filme da Luz do Demônio estreou com 7 milhões de dólares na terceira posição, que já se pagou, né, ou seja, um filme que custou 1,8, fez 7 milhões, já se pagou. Ainda não estreou mundialmente, então o resultado final do filme por enquanto é 7 milhões mesmo. E se o filme tiver, vamos supor que o filme feche na casa de 20 milhões, não é uma bilheteria sensacional, mas multiplicou 10 vezes ali o orçamento. Então, com certeza, o filme vai trazer lucros para Lionsgate. E aí o filme Sorria, né, independente se custou 40, se custou 17, se custou 5, já pode ser considerado um grande sucesso, porque o filme chegou a 185 milhões de dólares, que é mais dinheiro do que muitas grandes franquias, inclusive do que o filme que tá na quinta posição, que é um filme de uma grande franquia de terror. Mas voltando pro filme Sorria, né, é um filme da Paramount também. Esse ano a Paramount realmente acertou de todos os lados, e esse filme que custou 17 milhões já chega a 185 milhões, então já se pagou mais de 10 vezes também. Eu não tô dizendo, né, que eles vão ganhar 10 vezes, mas o filme custou 17, eles teriam que fazer na casa de uns 50, 55 milhões, o filme fez 185, então dá pra gente dividir isso aí, com certeza vai dar um lucro bom pra eles. E finalizando o top 5, Halloween Ends, né, ou o fim da franquia Halloween. Eu espero que não retorne mais, porque eu acho uma franquia muito vazia. Eu diria que é uma das piores franquias de todos os tempos, na minha opinião. Eu já assisti a maioria dos filmes, eu acho que eu já assisti todos os filmes do Halloween. Teve uma época que eu tava meio fissurado, eu aluguei todos os filmes do Jason, todos os filmes do Freddy Krueger, todos os filmes do Halloween e assim por diante. Eu não gostei muito, então eu particularmente não sou muito fã dessa franquia, que fez mais 3,8 milhões de dólares, com uma queda de 52%, que em termos percentuais não é uma queda tão ruim assim, só que o filme tá tendo uma performance terrível, então qualquer queda já é negativa, né, para um filme que não conseguiu atrair o seu público de volta. E por que eu falo isso, né? Porque a bilheteria total do filme Halloween, né, desse terceiro filme, dessa última leva, né, da franquia, fez 94 milhões até o momento, e já tá com uma bilheteria bem minguada, então vai ter dificuldade para bater os 100 milhões, enquanto o Halloween Kills, que foi lançado num momento muito pior da pandemia, fez 131 milhões, e o primeiro Halloween fez 255 milhões de dólares. E eu sei que tem aquele aspecto, o filme foi lançado simultaneamente, né, no Peacock e nos cinemas, mas se eu não me engano, o Halloween Kills também foi lançado simultaneamente e mesmo assim trouxe mais dinheiro. Então, avançando pro top 5 do mercado norte-americano, não mudou nada, o filme do Adão Negro não conseguiu nem se aproximar do top 5 e nem vai se aproximar a essa altura, né? Até que outros filmes cheguem, esse gráfico vai ficar igualzinho. Então a gente tem Top Gun Maverick, Doutor Estranho 2, Jurassic World Domínio, o Batman e Minions: A Origem de Gru. Curiosamente, Minions: A Origem de Gru ainda não conseguiu ultrapassar o filme do Batman para chegar à quarta posição, considerando que o filme já tá 1 milhão atrás, já deve ter uns 2 ou 3 finais de semana, então acho que a essa altura nem vai acontecer mais. O filme do Batman pode suspirar aliviado que ele vai continuar na quarta posição, pelo menos por mais algumas semanas. E o top 5 mundial também continuou igual, Top Gun Maverick quase com 1,5 bilhão,
Jurassic World com 1 bilhão, Doutor Estranho 2, 952 milhões, Minions 2, 934 milhões e o Batman com 767 milhões. Então, só pra concluir, né, no final de semana passado eu fui bem otimista com o filme do Adão Negro, eu fiquei na expectativa, eu falei pra vocês, vamos esperar o resultado do segundo final de semana, e depois do resultado do segundo final de semana, eu diria que se o filme não fosse estrear na China, ele não se pagaria, né, por mais que especialistas aí tenham falado que o filme vai se pagar e etc, com um orçamento de 200 milhões, um filme que fez 250 nos seus 2 primeiros finais de semana, dificilmente vai conseguir dobrar esse valor para trazer lucro para a empresa, mas considerando que o filme ainda vai ter uma estreia chinesa, pode ser que o filme faça um valor muito grande por lá e venha a ser um enorme sucesso. Mas por enquanto, né, essa queda do segundo final de semana foi um pouquinho mais acentuada do que eu imaginava. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado de Adão Negro, o que vocês acharam do resultado dos filmes, né, que passaram no Halloween, dos 3 filmes de terror. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.